Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula DBD. Estamos muito alegres porque terminamos a última revista que falava sobre os desafios do mundo pós-moderno e hoje estamos dando início à nova revista, que nós vamos tratar a respeito de algumas biografias do mundo do Antigo Testamento, os personagens bíblicos do Antigo Testamento e o que a gente pode aprender com eles. A gente vê, por exemplo, a vida de Neemias. O que Neemias pode nos ensinar sobre liderança? José viveu no Egito, foi um dos caras mais tops do Egito, governador do Egito naquele tempo. Moisés, que coordenou mais de 2 milhões de pessoas pelo deserto. O que a gente pode aprender com esses homens, que eram homens de Deus? E hoje o nosso personagem bíblico que nós vamos ver, a nossa revista vai tratar sobre essas biografias e esse paralelo do que nós podemos aprender com esses homens de Deus, o que a Bíblia nos ensina por meio deles, os princípios bíblicos. E hoje nós vamos ver sobre a vida de Noé. Quando a gente olha para a vida de Noé, quando a gente escuta o nome de Noé, a gente pensa primeiramente em quê? Na arca. A primeira coisa que nos vem à mente é a arca de Noé. Mas quando a gente para estudar um pouquinho mais a fundo, a gente vê que o nome de Noé ele é discutido extra-biblicamente também. Se a gente for olhar, por exemplo, a religião islâmica, os muçulmanos, eles têm Noé como uma pessoa importantíssima. Eles têm Noé como um dos 7 profetas. Eles creem que Noé é um dos 7 profetas da religião islâmica, então eles têm uma super consideração por Noé. Se a gente for observar também cientificamente, o nome de Noé, ele é muito estudado também, por questões da arca, Estava vendo uma pesquisa recentemente da Universidade de Leicester, no Reino Unido, Leicester é até um time que ficou muito famoso recentemente, era tão pequenininho, mas ficou grandão, tá no Champions League e tudo mais. Mas tem a Universidade de Leicester que fez um estudo sobre a vida de Noé e sobre a arca de Noé. E eles destacaram algumas coisas muito interessantes. Eles pesquisaram qual seria o peso da madeira utilizada por Noé. E a Bíblia fala, o termo bíblico lá para madeira, em hebraico, é gofer, que significa cipreste, pode ser 3 tipos de madeira, o cipreste, ou pinho, ou cedro. E esse estudo, ele entendeu que seriam necessárias a utilização de aproximadamente 1.200 toneladas de madeira, segundo alguns físicos dessa universidade. A Bíblia conta também que foi utilizado betume externamente da arca de Noé para que fosse como uma espécie de uma resina protetora, e alguns estudos também, estudiosos, eu vi uns dados muito interessantes que seriam necessárias aproximadamente, o peso total da arca de Noé, seria de aproximadamente seria 50 mil toneladas, seria aproximadamente 2 milhões 150 mil ovelhas. Se cada ovelha pesasse 23,5 kg, seria necessário 22 milhões 150 mil ovelhas para preencher o peso da arca de Noé. E o tempo, ou seja, para alimentar esse número ao longo de mais de um ano, que foi o tempo que ficaram dentro da arca, 300 e tantos dias, seria 12,17 toneladas de comida. Então, a gente vê que a arca precisaria ser grande, E é muito interessante que as dimensões que a Bíblia cita da arca são dimensões muito grandes. Ela cita dimensões assim, de comprimento, por exemplo, a Bíblia cita em côvados, Um côvado é aproximadamente 0,45 metros, ou seja, 45 centímetros. Então, a dimensão da arca seria de 300 côvados de comprimento. Isso dá aproximadamente 137, 135, 140 metros. Vamos pensar, um campo de futebol oficial, ele tem um tamanho de 105 metros, um grande, aproximadamente 105 metros. A arca de comprimento, ela tinha 137, 140 metros de comprimento. De largura, ela tinha 26 metros aproximadamente.
E de altura, era um prédio de aproximadamente 5 andares, ou seja, 15 metros de altura. Seria a altura da Arca de Noé, aproximadamente. Então, e a Bíblia conta que foram 3 pavimentos, né, de construção e etc. A Bíblia conta também que durou aproximadamente 120 anos a construção. E a gente vê que Noé foi um homem usado por Deus para essa obra específica, né? E a gente vê, né, muita gente discute, né, a questão de Noé, e seria muito interessante se a gente tivesse essas discussões pessoalmente, porque o capítulo 6 de Gênesis é um capítulo muito interessante. Tem algumas questões ali que seriam muito legais de discutir. Em uma oportunidade, espero que a gente possa fazer isso. Mas se a gente vê, por exemplo, cientificamente, foi descoberto recentemente, né? Tem um monte, a Bíblia até cita esse monte, é o Monte Ararat, ele fica na Turquia. Foi encontrado lá uma porção de terra, é o monte mais alto da Turquia, o Monte Kaf. Ele foi descoberto uma porção de terra que ela tem exatamente o dimensionamento de uma arca. Está formado no chão, tem o rastro da madeira. E foi encontrada nesse monte também uma madeira que a datação dela ela dá de aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. Olha que interessante, olha essa informação que eu estou te passando. Arqueólogos, eles encontraram tábuas de madeira nesse monte que elas datam de aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. E foi exatamente, eu tenho a Bíblia cronológica aqui, eu fui pesquisar a data que houve o dilúvio, né? E foi exatamente no ano de 2450, mais ou menos 2500 anos antes de Cristo. Então, observa esses dados interessantes. Se você observar, por exemplo, né, outras coisas que eu estava lendo aqui, algumas conchas marítimas, concha do mar, né, elas foram encontradas tanto nos cumes quanto nos sopés de algumas montanhas, na região do Iraque, região do Irã, da Índia, do Egito, da Síria, também da China, nas Américas. Aí você pensa, como que uma concha marítima foi parar no topo de um monte, no topo de uma montanha? Montanhas muito altas, né? E elas foram encontradas nesses lugares. Ou seja, as águas que cobriram essa região, né, conduziram para esses diversos ambientes. E no ano de 1951, esse Monte Ararat, alguns anos antes, algumas pessoas passaram de avião por cima desse monte e viram esse formato diferente e foram pesquisar. Então, no ano de 1951, pesquisaram mais esse Monte Ararat, que fica na Turquia, e descobriram essa questão de madeira, a porção ali de terra que tem um dimensionamento próximo de uma arca, e foram fazendo estudos do peso, como eu falei aqui, questão do peso. E a gente vê que o dimensionamento da arca foi preparado para que pudesse compor isso. Hoje, um navio transatlântico ele teria que ter dimensões muito próximas às da arca para que pudesse compor uma gama tão grande de espécies, né? Eu li outros estudos também que caberia até 70 mil espécies na arca. Mas muito para além desses dados que eu estou te passando aqui, não quero dizer que a nossa fé deve estar baseada nisso, mas são dados muito interessantes e que são extra-bíblicos, né? E que corroboram para a compreensão, para a nossa compreensão daquele momento bíblico, histórico e que realmente aconteceu, como a Bíblia nos diz, né? E a gente vê que Noé ele foi um instrumento de Deus nesse tempo, né? Só que Noé ele foi por que Noé agiu dessa forma? Você pensa, a construção durou 120 anos, né? Ele foi guiado por uma fé. Noé ele foi um homem de total fé em Deus. Ele creu na palavra de Deus. Deus ele falou com Noé e Noé creu. E essa fé de Noé, ela gerou uma ação. Então, o primeiro ponto que a gente quer destacar aqui é que fé e ação, elas são duas faces de uma mesma moeda no nosso relacionamento com Deus. Então, no nosso relacionamento com Deus, nós temos que ter fé, mas também nós temos que ter ação. Não é isso que o Tiago fala, se eu não me engano, no capítulo 2, que a fé, ela sem obras, ela é morta? Hebreus, capítulo 11, fala sobre a fé, e hoje até o versículo base da nossa lição né, pela fé,
Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque e estava mesmo para sacrificar o seu filho unigênito, o seu unigênito, porque ele acolheu alegremente as promessas. Então, Abraão acolheu alegremente as promessas, Noé acolheu a promessa de Deus alegremente, e a fé deles gerou uma ação. Então, o primeiro passo que a gente observa é que a fé e a ação, elas são duas faces de uma mesma moeda no nosso relacionamento com Deus. E queria destacar alguns pontos acerca da vida de Noé, tanto da vida dele como da família de Noé. Noé, a gente vê o contexto bíblico, ele era filho de um homem chamado Lameque, e o texto de Gênesis, até o capítulo 6, ele trata de dois Lameques. O primeiro Lameque foi um homem mau, ele foi a primeira poligamia na Bíblia, um homem que foi poligâmico, foi Lameque, que não é o pai de Noé. Lameque está em Gênesis capítulo 4. E isso trouxe maldição, tanto para ele quanto para os filhos e para a geração. E o outro Lameque é um pouco depois, que é o pai de Noé. E Noé, ele foi chamado de Noé por Lameque, porque Lameque ele era um homem, ele foi um pai muito bem intencionado. Lameque queria que o filho dele, ele viu no filho dele, ele refletiu sonhos, refletiu esperança no filho dele, tanto que deu o nome de Noé, que tem uma tradução próxima a descanso. Ou seja, foi um pai tão bem intencionado que deu o nome do filho, ou seja, aquele que vai trazer descanso. Em certa medida, ele vai refletir sonhos, vai trazer esperança. E é importante que nós possamos refletir isso também. Então, a família de Noé, Noé, ele tinha ali seus filhos, ele tinha a esposa dele, e toda a família de Noé ela foi envolvida nesse projeto. Parecia um projeto doido, mas que era construir um barco gigante para salvar a família e salvar o máximo possível de espécies de animais terrestres, Então, Noé tinha uma família e a família dele vivia em tempos muito difíceis ali naquela região, a família de Noé viveu tempos muito difíceis. Algumas características que a gente destaca: a maldade ela se multiplicava muito ali na terra. A incredulidade dividia as pessoas. Não se podia mais confiar em ninguém naquela época, naquela região. As pessoas eram egoístas, eram corruptas, eram violentas. Todos buscavam apenas o próprio prazer e as pessoas não buscavam o Deus verdadeiro. E se a gente passa a observar a história, naquela época, as pessoas daquela região, a maldade se multiplicava e eram tempos muito difíceis e as pessoas iam até a beirada do rio Tigre, ou até o próprio o rio Eufrates, e colocavam oferendas aos ídolos na beira do rio, e afogavam comidas ali diante de oferendas e adoravam a ídolos e a deuses pagãos e não adoravam ao Deus verdadeiro. Então as pessoas não buscavam ao Deus verdadeiro, e Noé era um homem diferente. E se eu te perguntar, você vê semelhança da época de Noé para a semelhança do nosso tempo? Eu vejo muita semelhança, Pessoas que não amam ao Senhor, pessoas que não buscam o Deus verdadeiro, que adoram a ídolos, mas não adoram, não buscam o Deus verdadeiro. E Noé, ele decidiu ser diferente, Se a gente ler capítulo 6 de Gênesis, versículos 8 e 9, a gente vai ver que Noé, a Bíblia fala: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Então, naquela geração que estava afundando na corrupção, o caráter de Noé era diferente. Ele era um homem íntegro, era um homem justo, E ele tomou decisões. A decisão de crer em Deus e de obedecer, de ter fé, mudou o rumo da sua vida, Então, Noé, ele não foi escolhido porque ele era melhor que ninguém, mas ele teve escolhas totalmente diferentes das pessoas daquela época. Então, a Bíblia fala que Noé andava com Deus, ou seja, ele decidiu andar na mesma direção que os propósitos do Senhor, na mesma direção que Deus orientava a que ele caminhasse. Porque Deus ele não abençoa os nossos desvios ou os nossos atalhos. Deus ele abençoa a nossa obediência, Deus ele é um Deus que gosta da nossa obediência e da nossa fé também. E Noé foi um homem íntegro. Ele andava com Deus. A Bíblia fala que ele era justo e íntegro também.
E mesmo que na época dele fosse normal ser corrupto ou ser desonesto, ele não era corrupto nem desonesto. Ele decidiu ser honesto e decidiu também ser sincero. E outra característica de Noé é que Noé ele vivia o que ele pregava. Outro texto de destaque é o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que fala o seguinte: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, fala também o seguinte: os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então, Noé, ele decidiu ser diferente e ele vivia o que ele pregava. A Bíblia fala que ele era um homem justo e íntegro. E a prioridade dele, né, era obedecer a Deus. Ele dava um bom testemunho e ele vivia o que ele pregava. Ele pregava a justiça, ele era um homem justo e íntegro. E antes, a lição trata, né, que antes de Noé construir a arca para salvar, né, Noé ele construiu uma comunhão com Deus. Ou seja, ele só pôde construir a arca porque ele tinha construído anteriormente uma comunhão com Deus. O que eu percebo diante disso? Antes da gente construir, da gente entrar numa obra que Deus designou para nós, antes da gente cumprir a missão, nós temos que cumprir o nosso relacionamento com Deus, nossa intimidade, a nossa comunhão. Né? Comunhão vem antes do cumprimento da missão, do cumprimento da obra. E comunhão com Deus. Então, antes de construir a arca para salvar ali a humanidade, Noé ele tinha construído um relacionamento íntegro diante do Senhor. E por causa disso, Deus revelou o plano dele a Noé. É o tópico 3 da nossa lição. Então, tópico 1. Noé teve um pai bem intencionado, né, que instruiu no coração de Noé isso, sonhos e a perspectiva divina. Noé tinha uma família e mesmo vivendo em tempos difíceis, como a gente falou, ele decidiu ser diferente. E tópico 3, porque Noé construiu uma intimidade antes de construir a arca, Deus revelou a Noé o plano dele. Deus revelou o plano divino a Noé. Né? Gênesis capítulo 6, versículos 13, né? Que fala, conta a história, Gênesis 6, de 13 a 21, conta a história de Deus contando o plano a Noé, falando que estabeleceria uma aliança. Então, a arca ali é um símbolo de aliança que Deus estabeleceu com o homem. Né? E conta fala que teria de 300 côvados, 50 côvados de largura, altura de 30 côvados, e que isso seria as dimensões da arca, como ele deveria fazer. E o mais interessante é que Noé, ele tinha tudo para ter desanimado. Por quê? Porque Noé, ele nunca tinha visto chuva, ele não era um engenheiro naval ali para construir um navio, e Noé ele nunca tinha cuidado dos animais selvagens. Então Noé poderia usar várias desculpas para falar: não, Deus, eu não quero isso, mas ele decidiu ser obediente. Deus revelou o plano a Noé. Então, quando Deus ele nos chama para uma obra, né, ele exige de nós obediência e, ao mesmo tempo, ele nos capacita. E eu percebo que Deus ele é muito paciente na sua capacitação. Porque Noé, a construção não foi da noite para o dia, durou 120 anos. Né? E, então, uma coisa que a gente percebe é isso, e outra coisa que a gente percebe é que Deus ele revela os seus planos àqueles que andam com ele. Noé andava com Deus, como fala a palavra de Deus, versículo 9 de Gênesis 6, e por causa disso Deus revelou seu plano a Noé, revelou seus segredos. Marcos capítulo 4 também fala isso, não é? Jesus, ele fala assim: aos meus discípulos eu revelo os mistérios do meu reino, mas aos que estão de fora, tudo eu conto por meio de parábolas. Então Deus ele revela os mistérios dele, ele revela os planos dele àqueles que andam com ele. Nós temos que querer, desejar andar com Deus e buscar isso. E quarto tópico é que Noé ele foi obediente. Né? Ter confiança em Deus exige um determinado comportamento.
Ou seja, aquilo que eu falei, a fé e a ação são duas faces de uma mesma moeda no nosso relacionamento com Deus. Nós temos um relacionamento com Deus, então nós vamos agir com fé e a nossa fé vai gerar em nós uma ação. Isso é essencial. E na vida de Noé foi assim. Alguns pontos que a lição traz é: quem ama a Deus obedece a sua palavra. Deus, ele deu ordens claras e exatas para Noé construir a arca. Ele falou: você vai construir dessa forma, você vai usar tal material e etc. E Noé ele fez exatamente como Deus tinha ordenado. E nenhuma instrução ela foi deixada de lado. O que a gente observa com isso? Que Noé ele não obedeceu parcialmente a Deus. Noé ele obedeceu completamente. Obediência parcial é desobediência. Nossa obediência não pode ser parcial. Nossa obediência tem que ser completa. Porque enquanto nós vamos ter uma obediência completa? Quando nós confiarmos naquele que fala tudo. Ainda que o plano seja construir uma arca. Mesmo eu nunca tendo visto chuva. Porque eu tenho fé naquele que me deu a promessa. E eu só tenho fé porque eu ando com ele. Eu sei quem ele é. Ele é meu Deus. Ele é meu Criador. Eu deposito a minha fé, a minha convicção, a minha esperança nele. Nele eu descanso. Então Noé ele foi chamado de o pregador da justiça, porque ele creu no Deus da justiça. Então, e ele obedeceu, mas ele não obedeceu parcialmente, porque obedecer parcialmente é desobedecer. Ele obedeceu completamente, porque obediência mesmo é obediência completa. Outra característica, percepção na vida de Noé. Noé ele foi perseverante. A construção da arca não foi 1 ano, 2 anos, 10 anos, foi 120 anos. Né? Noé também ele teve uma disposição, teve uma coragem. Ele enfrentou, diante do tempo dele, ele enfrentou a zombaria, ele enfrentou o escárnio, ele enfrentou o desânimo, ele enfrentou as limitações que ele tinha, ele enfrentou o medo, ele enfrentou a incredulidade, tanto dele quanto a incredulidade dos outros, talvez até da própria família, não sei. Mas, como a gente falou, o mundo mal que ele vivia não cria no que ele cria. Mas ele decidiu confiar porque ele sabia em quem ele cria. É como a Bíblia fala, né? Estou bem certo que é poderoso. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É até um hino, né? Então, em tempos difíceis, em tempos confusos, onde cada um fala uma coisa, em tempos de dificuldade, de maldade, em tempos que nós vivemos hoje, que a gente escolha obedecer a Deus, porque é a melhor decisão a se tomar. Ouvir a palavra independente, sem questionar, obedecer. Noé não foi questionando, Deus, eu nunca vi chuva, Deus, Deus, o Senhor mandou 140 metros de comprimento, mas é muito grande, Deus, minha família é menor. Deus, não precisa desse tamanho todo. Ele obedeceu. Nós precisamos obedecer, porque Deus sabe das coisas. A gente está no processo de aprendizado, amém? Amém. Então, a melhor decisão é obedecer. Característica da confiança de Noé. Noé não agiu de forma desorganizada. Noé agiu de forma organizada, né? Noé, provavelmente, ele mudou os velhos hábitos dele. Por quê? Porque Deus ele não pediu uma coisa antiga. Deus ele pediu uma coisa nova, uma coisa inovadora que nunca tinha acontecido. Então Noé ele teve que mudar os hábitos dele, ele teve que aprender a fazer coisas novas. Ele gerou novos hábitos. E a confiança de Noé em Deus gerou nele uma nova organização. Deus ele não age de forma desorganizada. Deus ele é um Deus que age também de forma organizada. Então Noé ele foi organizado. Se hoje em dia, né, já é difícil construir um barco com toda a tecnologia que a gente tem, imagina naquela época. Então Deus ele passou as diretrizes ali para Noé. Não é verdade? Então Noé, ele mudou os velhos hábitos, Noé, ele reorganizou o seu tempo. Ele fez um planejamento para que ele tivesse novos hábitos. Nós precisamos, então, mudar nossos hábitos, se eles não forem em conformidade com a palavra de Deus. Nós precisamos também reorganizar nosso tempo. A gente tem gastado com tantas coisas fúteis. A gente precisa reorganizar o nosso tempo. Noé, ele estabeleceu novas prioridades. Né? Ele teve que estabelecer novas prioridades. Nós precisamos estabelecer novas prioridades. E nós precisamos trabalhar
nós precisamos agir para ver o cumprimento da promessa de Deus. Noé, ele fez isso, ele colocou a mão na obra. Ele não ficou só planejando, ele não ficou só organizando, ele não ficou só estabelecendo novas prioridades. Ele agiu. Então nós precisamos também agir. Precisamos vestir a camisa e construir uma arca. Também a arca também, ela é um símbolo não só de aliança, mas também um símbolo de salvação. Isso é muito interessante. O autor da lição, ele traz uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: Gênesis 6:16 fala: você vai fazer ao redor da arca uma abertura de 1 côvado de altura. Fala também que vai colocar uma porta na arca de forma lateral. Vai colocar uma porta lateral. Vai fazer pavimento na arca, ou embaixo, um segundo e um terceiro, 3 andares. Mas o interessante é que nesse versículo 16, ele fala de uma porta. Né? E o autor ele faz uma comparação muito interessante, como se isso fosse um certo arquétipo em relação a Jesus. Então a arca ela é um símbolo da salvação. Então, quem foi salvo pelo dilúvio teve que entrar por essa porta. Todo mundo que entrou pelo barco entrou pela porta. E só existe uma porta para ser salvo da ira também, da ira de Deus contra o pecado. E essa porta é Jesus. Outra característica que o autor levanta é que quando Deus fechou a porta da arca, ninguém mais pôde entrar, foi tarde demais. E tudo que estava fora da arca foi destruído. Da mesma forma, quando a porta da salvação se fechar, vai ser tarde demais para aqueles que não creram. E não quer dizer que, porque você está perto da porta, que você está dentro. Você tem que estar dentro da porta, você tem que ter passado pela porta. Amém? Estar perto não significa estar dentro. E quando a porta se fechar, os que estão fora serão destruídos. Nós temos que passar pela porta, que é Jesus. As pessoas rejeitaram a mensagem de Noé. 2 Pedro 2,5 fala isso, como a gente leu. E apesar dos avisos hoje em dia, no nosso tempo, da volta de Cristo, da salvação de Jesus Cristo, dos nossos pecados, apesar dos avisos, muitos rejeitam a mensagem de salvação. Noé, Deus ele é paciente com o homem. Nos dias de Noé ele foi paciente. Ele não destruiu da noite para o dia. Houve um pregador da justiça, houve um pregador da salvação. E houve também incredulidade. Mas a partir da pregação de Noé, Deus ele limitou, a Bíblia conta isso, a existência do homem a 120 anos. Ou seja, a partir de hoje o homem vai viver só 120 anos. E para que o homem se arrependesse nesse tempo. E 2 Pedro 3, versículos 3 a 9, fala que muitos julgam demorada a promessa da volta de Jesus. Mas a Bíblia fala também que por causa da sua excessa misericórdia, ele prolongou os dias do final dos tempos. Então, assim como Deus foi paciente nos dias de Noé, Deus ele tem sido paciente nos nossos dias. Porque muitos julgam a promessa demorada, mas existe o tempo certo para acontecer. E outra quinta característica do símbolo da Arca de Noé em termos de salvação é que o dilúvio ele veio de repente. Ninguém esperava o dilúvio. Jesus também ele vai vir sem aviso. A Bíblia fala que ele virá como um ladrão, ele virá de repente, né? Então a gente precisa alimentar, né? Com o que a gente aprende com isso tudo com a vida de Noé? Né? Algumas coisas a gente com certeza já aprendeu aqui nessa lição, nessa aula do EBD. Mas características que eu queria lembrar. Noé decidiu ser um homem diferente apesar do seu tempo. Noé, ele era justo e íntegro. Ele vivia o que ele pregava. Noé, ele andava em intimidade com o Senhor e por isso Deus revelou seu plano a ele. Noé decidiu obedecer apesar das adversidades do seu tempo. Ele foi obediente, ele depositou a sua confiança na palavra certa, na palavra de Deus. E ele agiu. Ele também foi um homem organizado. Ele perseverou, ele teve disposição, ele teve coragem. Ele mudou os seus velhos hábitos, ele reorganizou seu tempo, ele estabeleceu novas prioridades. Vai pegando aí o que a gente precisa fazer. Ele decidiu trabalhar, ele decidiu ver o cumprimento de Deus. Ele agiu. Deus permitiu que ele visse a promessa.
Então, quando a gente olhar para a arca de Noé, a gente precisa ver que a salvação, Deus é um Deus misericordioso. Apesar da nossa maldade, nosso Deus é um Deus misericordioso que nos ama e decide salvar. E no nosso tempo também, ele salva por meio de Jesus. Jesus, ele é aquele que salva e traz salvação. Nós precisamos crer, depositar nossa fé e esperança na promessa de Cristo. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E Hebreus 11:7 foi o texto que a gente leu, texto base da lição. Ensina também que a fé, ela nos move, nos ensina a andar com Deus. Dessa forma, nós vamos ver o invisível, ver coisas que antes nós não víamos, mas porque nós cremos, nós vamos passar a ver, como Noé. Noé nunca tinha visto chuva e ele fez coisas inovadoras, baseado na promessa, na obediência de Deus, na obediência a Deus. Ele viu o invisível. Ele creu em coisas que eram incríveis, em coisas loucas, como 1 Coríntios 1:27 fala. As coisas loucas do mundo. Ele creu no que era incrível. E ele não só creu, ele agiu a ponto de construir uma arca para salvar a sua família. E ele também, porque ele viu o invisível, ele creu no incrível, ele recebeu o impossível. E o que era impossível? Se tornar herdeiro da justiça. Ele fala que ele é o herdeiro da justiça, o pregador da justiça. Então nós precisamos decidir andar com Deus. E andar com Deus significa crer, confiar, que Ele sabe, que Ele tem, que a palavra dele é o melhor para a nossa vida e por causa disso eu decido andar. Não era um homem como nós, mas ele decidiu, escolheu ser justo e íntegro e ele decidiu andar com Deus. E Deus dessa forma se revelou a ele de forma mais profunda. Há mistérios do reino de Deus que são revelados aos discípulos e eu quero ser discípulo. A nossa oração hoje, nessa aula, é que nós possamos escolher caminhar com Deus e desejar ser como Noé foi, um pregador da justiça e também um homem íntegro, um homem justo. Amém? Deus te abençoe, que Ele forme em nós um caráter, que Ele forme em nós um caráter íntegro e justo diante de Deus. E que quando Deus falar conosco, entrem na arca, passe pela porta, nós possamos entrar pela porta que é Cristo, crer na promessa, estarmos preparados também para a volta de Cristo, porque Ele virá e está muito próximo. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Até a próxima lição da EBD, onde nós vamos falar sobre a vida de Abraão. Que Deus te abençoe e até a próxima.